milênios atrás, lá na Índia, numa cidade muito conhecida, chamada Benares, conhecida por seus inúmeros templos, conhecida pelos sacerdotes que passavam ali com suas túnicas cores de açafrão, monges que vinham para lá e para cá, macacos que pulavam de um lado para o outro, chegando até as janelas daqueles templos. Uma cidade com muitos cheiros, com muitas cores e sabores. Várias pessoas, vários comerciantes montavam suas barracas, colocando incensos, perfumes, doces e flores. E ali se vendia de tudo. Além disso, a cidade era banhada pelo rio Ganges. E ali naquele rio, muitos iam buscar as suas águas para se lavarem e limparem os seus pecados. Os homens santos se banhavam no nascer do sol, aqueles homens cobertos de cinza, e faziam saudação ao sol. Outros líderes espirituais e outros estudantes e outras pessoas, querendo saber mais de si, buscando autoconhecimento, procuravam aquela cidade e aqueles inúmeros templos. Além de ser banhada com todas essas coisas e com todo esse colorido, Benares também era conhecida por ser a cidade que mais se vendia e fabricava tecidos de seda. Ali haviam vários comércios e todas as lojas vendiam a maior variedade de sedas e as melhores. Haviam brocados, sedas feitas à mão e também cetins. E a nossa história começa com um rico comerciante viúvo que era o Vishnu, que vendia sedas. Vishnu estava se preparando para uma longa viagem até a Ásia Central para vender os seus tecidos. Todos os amigos foram até a sua casa e faziam aquele tumulto. Sabe quando a gente vai se despedir e fazer uma festa? Era assim na casa de Vishnu naquele dia. Todos perguntavam para ele o que ele ia fazer, como que ele ia fazer, quanto tempo ele ficaria. Seria uma viagem longa e com muitos desafios, pois havia muitos bandidos ali no Estreito de Kefir, por onde ele passaria. Alguns diziam estar preocupados com seu retorno, não sabia se ele iria voltar. E todos começaram a cochichar e perguntar: mas Vishnu ainda não achou a pessoa que cuidará do seu comércio? Alguém sabe de alguma coisa? E assim cada um perguntava um para o outro, até que Vishnu chegou. E eles resolveram perguntar: Vishnu, você vai fazer uma viagem longa. Quem você deixou para cuidar dos seus negócios? Você escolheu alguém? Ele balançou a cabeça e disse: sim, escolhi sim. Quem é? Todos queriam saber. Já escolhi sim. Eu escolhi o meu criado, de nome Raudi. Todos se entreolharam e falaram: Raudi? O cozinheiro? Como pôde escolher o cozinheiro para ficar com o seu comércio? Ele não sabe fazer nada disso. Ele sabe apenas cozinhar. Vishnu olhou para os amigos e disse: eu confio muito nele e sei que ele vai cuidar muito bem. Sempre cuidou muito bem de mim, principalmente nos momentos que mais precisei. Ah, você deve estar louco. Ele ainda é de uma casta inferior. Não se pode trabalhar no comércio. Para quem não sabe, na Índia existe um sistema muito diferente do nosso, um sistema de castas, onde uma pessoa nasce numa casta e não pode estar na outra. Então tem uma casta dos médicos, uma casta dos sacerdotes, uma casta que é só das pessoas que fazem limpeza, e assim é o sistema de castas na Índia. Como ele era um cozinheiro, era de uma casta completamente diferente daqueles outros. Mas Vishnu não estava nem aí com o que todos estavam pensando. Mesmo com todos os olhares e todas as perguntas, ele não deu bola. E aí um deles falou:
Já que você escolheu, vamos tirar uma dúvida. Vamos perguntar para Buda o que ele acha dessa história. Nessa época, Buda estava em Benares. Então todos se dirigiram até um lugar onde tinha grandes árvores. E chegando lá, em uma das árvores, Buda estava sentado, com sua túnica, em postura de meditação. E logo eles chegaram, se aproximaram, cumprimentaram Buda e já foram dizendo: Senhor Buda, nós estamos com essa história e gostaríamos do seu conselho. Buda então olhou para todos ali e disse: eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez um rei com um maravilhoso palácio, e que em volta desse palácio havia o melhor e mais bonito de todos os jardins. Ali haviam várias plantas, várias flores e principalmente árvores maravilhosas. Haviam ameixeiras, pessegueiros, pereiras, mas havia uma em especial, a cerejeira ornamental. Era a mais bonita de todas e a que o rei mais gostava. Aquela árvore tinha um caule castanho, amarronzado, liso, com galhos que iam em direção ao céu em vários desenhos. O rei gostava de contemplar porque ela mudava em todas as estações. No verão, apresentava a folhagem toda verde. No outono, as folhas se transformavam em amarelo ocre. No inverno, caía todas. E só aparecia aqueles desenhos, aqueles galhos, que pareciam até uma dança. Na primavera, tão esperada, aparecia aquelas flores com os tons de branco e rosado. Ele adorava ver todas as estações passando ali, pois acreditava que elas acompanhavam a vida. Acontece que um dia, uma das colunas do quarto do rei começou a ruir. Ali, naquele jardim, além daquelas árvores, havia uma planta muito diferente, que morava ali no pé da cerejeira ornamental, a erva d'árbara. Às vezes ela era até pisada, mas ela gostava tanto daquela árvore, da sua sombra e dos seus amigos, que ela nem se importava. Ela brincava com os insetos, com as joaninhas, com os camaleões, com os gafanhotos e vivia feliz lá. Com a ruína daquela coluna, o rei pediu para que tivesse que trocar. Os conselheiros e os funcionários dele saíram à procura de outro tronco, de alguma árvore que pudesse ficar naquele lugar. Procuraram em todos os lugares e procuraram no jardim. E qual foi a surpresa? A árvore que serviria para ficar ali naquela coluna nada mais era do que a cerejeira ornamental. O rei ficou espantadíssimo com aquela história. Falou: não quero que tirem a minha árvore. É a árvore do meu coração. De tanto falarem, insistirem, ele acabou aceitando. Chamou então o sacerdote para que falasse com o espírito das árvores e dissesse qual seria o melhor momento de cortá-la. Ficaram sabendo que seria no final do dia. No dia seguinte, todos ali no jardim estavam naquele silêncio, olhando uns para os outros, sem saber o que aconteceria. Os espíritos das árvores tentavam consolar a cerejeira ornamental. As outras plantas ficavam conversando: o que podemos fazer? A erva d'árbara estava inconsolável. Ela sabia que precisava fazer alguma coisa. Mas o que fazer? Pensaram. Mas logo os machadeiros chegaram para cortar. Primeiro cortaram alguns galhos de cima para ficar mais fácil. E logo o machadeiro mais jovem pegou o machado, foi tocar no caule para cortar e sentiu uma coisa viscosa, algo molenga, meio babenta assim.
no caule e deu até um choque assim. Ah, filho, olha o caule como está. Essa árvore está podre, está morrendo. Olha a cor. E chamou o seu mestre. Olha como ela está. O mestre olhou e falou, mas ela estava ótima ontem. Como pode estar assim? Ah, ela deve ser sagrada, é por isso. Nós estamos sendo castigados. Não podemos cortar mais essa árvore. Então ficaram pensando o que eles podiam fazer. O mestre machadeiro falou, vamos procurar em outros lugares que a gente não procurou. Então saíram pela cidade, procuraram, até que acharam uma árvore. Não era com uma madeira tão boa quanto aquela, mas serviria, daria um jeito. Então voltaram. O rei, quando soube da história que a sua árvore estava podre, pronta para morrer, ficou muito triste. Muito triste. E naquele dia ele saiu para dar uma volta. E qual foi a sua surpresa? Ele chegou ali no jardim, bem próximo da árvore, e viu, tocou nela. Ela estava igual como era antes. Ele agradeceu aos deuses, pois sua árvore querida estava sã e salva. Trocaram então aquela coluna e no dia seguinte foi um comentário ali naquele jardim. Todos estavam reunidos, o espírito das árvores, todas as árvores e todas as plantas e principalmente a erva d'água. Todos ficavam se perguntando como aquilo havia acontecido, aquele milagre. Foi quando ela olhou para todos e disse, tinha que fazer algo. Chamei meus amigos camaleões e pedi para que todos subissem no caule dela e se disfarçassem. Assim, quem tocaria acharia que ela estava podre e que estaria à beira da morte. Todos ficaram muito contentes e ali se fez uma festa. A história continuou. Quando Buda olhou para todos aqueles ali e disse, o valor não está naquelas pessoas que têm dinheiro, naquelas pessoas que têm poder, e sim naquelas que podem ser seus verdadeiros amigos. Este conto se chama Cerejeira Ornamental e é por isso que eu trouxe uma réplica das flores da cerejeira ornamental para vocês sentirem.